Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Bertolucci e algumas semanas a gente vem trabalhando as leis morais e hoje eu trouxe mais duas, que é a Lei de Liberdade e a Lei de Justiça, Amor e Caridade. Elas estão nos capítulos 10 e 11 do Livro dos Espíritos e vamos começar então pela Lei de Liberdade. A palavra liberdade, ela é bastante ampla e pode ter diversos significados e conceitos. Em geral, a liberdade pode ser entendida como a capacidade de agir por conta própria sem restrições. Eu encontrei um conceito de liberdade mais apropriado a esse capítulo, que diz que a liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo agir conforme a sua própria vontade e dessa forma o homem é por natureza dono de si mesmo, isto é, ele tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento da sua vida. Mas os Espíritos nos dizem que essa liberdade, porém, ela não é absoluta. Pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um dos seus semelhantes. Essa liberdade é sempre comparada com o direito do outro. É o outro que nos dá o contraponto que nós precisamos. Eu posso fazer o que eu quero, eu tenho essa prerrogativa, eu tenho esse direito, entretanto, desde que eu não interfira e nem prejudique o direito que o outro também possui de fazer aquilo que ele quiser. E nós podemos notar isso claramente quando nós estamos vivendo em sociedade. Seja na família, no trabalho, na escola, nos lugares de lazer. Em qualquer lugar que nós estejamos inseridos, nós vamos encontrar diferentes tipos de pessoas. E a grande maioria com os pensamentos bem diferentes e divergentes ao nosso. Por exemplo, vamos encontrar pessoas de fácil entendimento, de fácil convivência, pessoas que têm facilidade em compreender e aceitar as imperfeições umas das outras, e nessas relações nós vamos perceber que a nossa liberdade com essas pessoas é mais ampla, ela tem um grau maior de liberdade. No entanto, nós também vamos encontrar pessoas difíceis, intolerantes, cheias de melindres, que vão exigir de nós um cuidado extremo para a gente não magoar, não ofender. São aquelas relações que constantemente geram atritos e desentendimentos. E essas pessoas muitas vezes estão dentro das nossas famílias. São aquelas relações que ainda precisam de ajuste. Mas evolução é isso, né? Entre acertos e erros, o objetivo será sempre o aprendizado de todos. Então, o homem prudente, ele vai estabelecendo um limite seguro. Ou seja, ele vai percebendo até onde ele pode ir sem inferir os direitos de ninguém. Ele vai zelando pela harmonia das relações. Viver em sociedade não é apenas cumprir os deveres, usufruir do direito, é ter capacidade de enxergar que até onde a gente tem que parar e aonde começa o direito, onde o outro tem o direito de começar. Mas a liberdade nos dias de hoje, ela tem um entrave muito importante, um entrave considerável, que é a desigualdade natural das aptidões. E essa desigualdade, ela coloca certas pessoas ou certas raças sob dependência ou domínio de outras mais inteligentes e mais poderosas. Temos visto os mais fortes esmagarem a liberdade dos mais fracos. O objetivo de tudo isso seria para que todos se ajudassem, mas não é, e que não houvesse tantos conflitos como vemos, né? Bem, se a nossa liberdade sempre encontra limite no direito do outro, será que não tem nada, absolutamente nada, que eu tenha liberdade plena, sem me preocupar com o outro? O que vocês acham? Sobre a liberdade de pensamento. Vamos raciocinar um pouco. Eu posso pensar o que eu quiser, eu tenho esse direito, é um direito inalienável, absoluto, e tem mais ainda, eu posso pensar o que eu quiser sem o outro saber. Não preciso falar nada para ninguém daquilo que eu estou pensando. O pensamento é um atributo que todo ser humano tem. Eu diria que é o atributo mais valioso, um atributo divino.
E olhando dessa forma, então eu serei responsável pelos meus pensamentos somente perante a Deus. Quando desconhecíamos a doutrina espírita, achávamos que o pensamento não causava nenhum mal. Se aquele pensamento não se transformasse em ação, ele não traria nem causaria nenhum prejuízo a nós. No ato de pensar, o homem usufrui da liberdade ilimitada. Agora, se eu sou livre para pensar, eu posso pensar o que eu quiser. Será que de alguma forma recai sobre mim as consequências dos meus pensamentos? Eu sei que Deus regula a relação dele com as suas criaturas através das leis naturais. Ora, se ninguém sabe aquilo que eu estou pensando e não preciso falar nada para ninguém, então aparentemente está tudo bem. Só quem pode julgar os meus pensamentos é Deus. Então é a Ele que eu devo satisfação. Será que é isso mesmo? Está certo esse raciocínio? Mas isso é aparentemente. Porque todos nós estamos conectados a uma grande rede magnética. E toda vez que eu penso, eu interajo, eu me comunico com essa rede. Que pode ser entendido como uma força que conecta todos os seres. O pensamento é matéria, o pensamento cria, destrói, modifica, transforma. O pensamento tem vibração, tem energia. E ele vai buscar outros pensamentos que estejam vibrando na mesma sintonia. Quer dizer que nós vamos atrair para nós tudo aquilo que emanamos através dos nossos pensamentos. Como se fosse um imã. O pensamento reflete como um espelho. Dessa forma, a nossa liberdade de pensamento ela tem relação intrínseca com a nossa responsabilidade. Será sempre proporcional uma à outra. Aí tem duas perguntas e respostas que Kardec faz aos espíritos, que mostra bem isso tudo que foi falado. Na 833, há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? E os espíritos dizem que é pelo pensamento que o homem goza de liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves. Pode-se impedir a sua manifestação, mas não pode aniquilá-lo. Na 834, o homem é responsável pelo seu pensamento? É responsável perante Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve, segundo a sua justiça. Agora, ligado à liberdade de pensamento, nós temos a liberdade de consciência. O que é a liberdade de consciência? A consciência, nesse contexto, é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. A consciência, ela é fácil de ser imaginada, mas é difícil de ser definida. Podemos dizer que a consciência é o núcleo essencial e pensante do espírito imortal criado por Deus. É a quintessência do ser psíquico, onde está esculpida a lei divina, como revelam as entidades superiores a Kardec. Vimos há pouco que a liberdade de pensar não há limites. Podemos pensar o que quisermos, mesmo que seja um pensamento negativo ou pensamentos pouco produtivos. Quer dizer que no pensar nós somos livres. Mas a liberdade de consciência ela tem um aspecto diferente. Ela vem nos moldar e nos chamar a atenção para o que é certo e o que é errado. É a voz secreta da alma que aprova ou reprova as nossas ações. As experiências que nós, espíritos imortais que somos, adquirimos ao longo das nossas encarnações, são justamente para nos pôr em contato com essa lei, que está intrínseca dentro de nós. Aos poucos nós vamos corrigindo a nossa conduta e vamos nos integrando a essa lei. A liberdade de consciência, ela vai sendo construída à medida que os espíritos evoluem. A consciência do bem e do mal vai ficando mais bem definida neles. Quanto mais eu me desenvolvo moralmente, mais liberdade de espírito eu vou tendo. E mais eu vou entendendo que essa liberdade que eu estou adquirindo é para viver em integração com uma outra lei, que é a lei do amor. Mas temos que ter cuidado com a nossa consciência, pois que
pois ela tem um sensor de avaliação e ela nos faculta o juízo de valor. E essa avaliação que nós fazemos, ela se dá sempre em relação aos nossos atos, em relação aos atos dos outros. É um conjunto que achamos... E é com aquilo que achamos certo ou com aquilo que achamos errado. Ela é muitas vezes baseada num conjunto particular de valores ou num sistema de valores determinados. Vocês viram que é um conjunto particular de valores, é aquilo que a gente imagina que é certo e que é errado. Uma coisa nossa, e a gente quer julgar em cima dos nossos valores. E ligado a tudo isso, tem o livre-arbítrio. O que nós podemos entender sobre o livre-arbítrio? A ideia é que os humanos têm a capacidade de escolher livremente as suas ações, sem ser determinadas por forças externas ou internas, é debatida desde a antiguidade. É importante a gente saber que o livre-arbítrio não veio da doutrina espírita. O livre-arbítrio é um conceito que evoluiu ao longo da história. A primeira obra sobre o livre-arbítrio, ela remonta ao século IV e foi escrita por Santo Agostinho no ano de 395, que era uma obra que discutia as liberdades do homem. E depois, ao longo do tempo, muitos filósofos e pensadores defenderam a tese do determinismo como conceito filosófico e científico, onde eles entendiam que os fatos e acontecimentos da vida humana eram determinados por cadeias de causas e efeitos, e que as decisões do homem eram causalmente inevitáveis, negando assim a prerrogativa do livre-arbítrio. Só que para a doutrina espírita, e Kardec foi trabalhando essa questão com os espíritos, para a doutrina espírita não há destino, não há predestinação, não há sorte ou azar. O futuro é construído todos os dias e através dos pensamentos e ações o espírito determina seus caminhos, exercitando uma característica indissociável do ser inteligente, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações e que caminho quer seguir. E Emmanuel disse o seguinte: o livre-arbítrio não é absoluto, mas sim relativo. É relativo à posição ocupada do homem nos valores espirituais. O espírito pode fazer suas escolhas conforme a sua vontade, seu discernimento, porém ele tem que assumir as consequências e responsabilidades decorrentes dessas escolhas. A exemplo da consciência, o livre-arbítrio também vai se desenvolvendo na medida que as faculdades do ser também se desenvolvem. Sem o livre-arbítrio, o homem não teria nem culpa por praticar o mal e nem o mérito em praticar o bem. Aí tem duas perguntas aqui que mostram um pouquinho do que os Espíritos nos dizem. Na 843, o homem tem o livre-arbítrio nos seus atos? Pois ele tem a liberdade de pensar e tem a liberdade de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E na 845, Kardec pergunta: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer são obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Os Espíritos dizem que as predisposições instintivas, elas são do espírito antes da encarnação, conforme for ele mais ou menos adiantado. Elas podem impedi-lo a atos repreensíveis, no que o espírito é secundado, ou seja, ajudado, apoiado, acompanhado por espíritos que simpatizam com essas disposições. Mas não há arrastamento irresistível quando se tem a vontade de resistir. Aí ele fala que lembrai-vos que querer é poder. Agora eu vou para a segunda lei, a lei de justiça e caridade. Justiça, amor e caridade. A palavra justiça aparece em vários momentos nas obras de Kardec. Mas o contexto de justiça contido nesse capítulo das leis morais é um pouquinho diferente, por exemplo, da justiça explicada no capítulo 5 do livro
no Evangelho segundo o Espiritismo, que trata dos bem-aventurados os aflitos, que tem um subtítulo que trata da compreensão das aflições vividas na encarnação atual, mas que foram causadas em vidas passadas. Essa justiça, ela tem um viés mais implacável, mais forte, uma justiça mais ligada à lei de causa e efeito, com caráter de reparação, que exprime e deixa claro que retorna ao homem todo o bem e todo o mal que tenha feito. É aquela coisa mais ou menos de, se hoje eu pisar no pé de alguém, amanhã é o meu que vai doer. Embora a justiça é sempre justiça em qualquer circunstância, a justiça contida nesse capítulo das leis morais é uma justiça natural, é uma forma justa, por exemplo, de consagrar um direito, como o direito da propriedade, é agir com bondade e benevolência para garantir o direito de todos, principalmente os mais necessitados. É agir de forma justa ao fazer caridade, sem ferir, sem humilhar aquele que necessita. Aplicar a justiça de forma amorosa, benevolente, indulgente para com o próximo. Aqui as palavras justiça, amor e caridade, elas não estão isoladas. Elas estão num contexto de que esses três pilares devem sempre estar entrelaçados. Uma complementa a outra. Não se pode pensar em justiça sem ter amor e caridade. A lei de justiça, amor e caridade é a mais importante das leis morais. É por ela que o homem pode avançar mais na sua vida espiritual, porque ela resume todas as outras leis. A justiça é a virtude moral pela qual se atribui a cada indivíduo o que lhe é de direito. E aqui traz mais duas perguntas. O sentimento de justiça é natural, ou seja, é algo que está dentro de nós, ou resulta de ideias adquiridas? E os Espíritos nos dizem que é de tal modo natural, que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Eis porque encontrais frequentemente entre os homens mais simples e primitivos noções mais exatas de justiça do que entre pessoas de muito saber. Se a justiça é uma lei natural que Deus pôs no coração do homem, como se explica que homens a entendam de maneiras tão diferentes, que um considere justo ou que o outro parece injusto? É em geral que se mistura as paixões ao julgamento, alterando esse sentimento, como acontece com a maioria dos sentimentos naturais, fazendo ver as coisas sob um ponto de vista falso. Então, como que a gente pode definir justiça? A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. É simples. E o que determina esses direitos? São determinados por duas coisas: a lei natural e a lei humana. A lei natural é sempre igual para todos. Todos são iguais perante o Pai Celestial. Porém, a lei humana, ela compreende um conjunto de normas que regem as relações entre os homens. Os homens fazem leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, e essas leis estabelecem direitos que vão variando de acordo com o progresso moral e intelectual. E ele dá um exemplo aqui. Vejam se as vossas leis de hoje, que ainda não são perfeitas, se elas consagram os mesmos direitos que as leis que foram estabelecidas, por exemplo, na Idade Média. Os direitos estabelecidos naquela época, que já foram superados e que hoje nos parecem absurdos, naquela época pareciam justos e naturais. Então, os direitos dos homens nem sempre são estabelecidos conforme a justiça humana. Ela somente regula algumas relações sociais, enquanto na vida privada de cada ser humano há uma infinidade de atos que são de competência exclusiva do Tribunal da Consciência. Então, qual é a essência verdadeira de justiça com base na lei natural? De querer para os outros aquilo que nós queremos para nós.
E aí tem outras perguntas aqui. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Os Espíritos nos dizem que é a benevolência para com todos, é a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Amor e caridade são complemento da lei de justiça. Amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, não interessando se forem superiores, iguais ou inferiores a nós. Ela nos manda ser indulgente e nos proíbe humilhar o infortúnio daquele que já sofre. O homem verdadeiramente bom, ele procura levar aquele que está numa posição inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. Então, o que pensar da esmola? É outra pergunta que Kardec faz aos espíritos. Os espíritos respondem o seguinte: o homem reduzido a pedir esmola, ele se degrada moral e fisicamente. Numa sociedade baseada na lei de Deus e na justiça, deveria se prover a vida do fraco sem humilhação para ele. Deve-se assegurar a existência dos que não podem trabalhar sem deixá-los à mercê do acaso e da boa vontade. Então Kardec pergunta aos espíritos: então condenais a esmola? Não, pois a esmola não é um ato passível de reprovação, mas sim o modo como ela é praticada. O homem de bem que compreende a caridade, segundo Jesus, ele vai ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade, ela é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato como na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor, mas se for feito com altivez, pode até atender a necessidade do outro, mas mal toca o coração. Lembrai-vos ainda que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus recomendou que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita, e com isso Jesus nos ensina a não manchar a caridade com nosso orgulho. Benevolência é a boa vontade de ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda. Benevolência é ainda saber falar e ouvir, dando ânimo àquele que desfalece, ressaltando suas qualidades, ao invés de apontar seus erros. É o perdão no mais amplo sentido do esquecimento, da falta recebida. Perdoar cada ofensa quantas vezes se fizer necessário. E para encerrar, eu vou ler uma definição de Kardec sobre justiça, amor e caridade. Olha o que ele diz. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade na sua maior pureza. Ele interroga a sua consciência sobre os atos realizados. Ele se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez tudo o bem que podia, e se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se ele fez a outro em tudo aquilo que ele queria que os outros lhe fizessem. E assim eu encerro a minha apresentação. Agradeço a todos vocês por terem me ouvido. E nós vamos para a segunda parte do trabalho, que é o passe. E há pouco falei que o pensamento é força criadora. Então lá dentro, na hora do passe, sentadinho na cadeira, levemos nosso pensamento a Jesus, que com certeza as boas energias retornarão para nós. Muito obrigado a todos vocês.